Caê, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast CAE, é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Corpo, alma e espírito. É um podcast aí, né, que é uma extensão de algo que a gente está fazendo aqui que é grande, né? Algo vindo da parte de Deus. Deus ele tem nos surpreendido muito porque cada dia que passa é uma novidade e a gente está aproveitando a tecnologia, né, a nosso favor. É como a gente fala no nosso momento em família. A gente tinha um momento a qual a gente ficava reunido na mesa, orava, compartilhava as experiências, algo da parte de Deus e Deus ministrando, né, nas nossas vidas. A gente decidiu fazer uma live no Facebook, chamado Momento em Família, né? Já era um momento que a gente tinha, mas para atingir outras famílias, a gente começou com essa live e agora surgiu a oportunidade do podcast, né? O podcast está aí e é algo que tipo, assim, não está resumido só na nossa família aqui, mas é para atingir outras pessoas e quem também né, quiser participar para algo futuro e vai dar certo, né? Em nome de Jesus, né? O CAE, Corpo, Alma e Espírito, a base para essa sigla, né? CAE, tá em Lucas capítulo 2, versículo 52, que vai nos dizer assim, ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a gente entende que o nosso corpo ele precisa estar bem, a nossa alma ela precisa também estar bem e o nosso espírito. Principalmente o nosso espírito, porque não adianta a gente estar com o corpo bem, estar com a alma muito boa, né, fazendo uma sessão com um psicólogo e tudo mais, mas se o nosso espírito ele está perturbado, então de nada adianta, ok? Até mesmo o nosso espírito, a gente pode estar conectado com Deus muito bem, porém, se o nosso corpo ele não estiver na sua condição de saúde legal, também nada adianta, nada adianta. Então é esses três que precisa estar alinhado. E hoje eu não estou sozinho, tá? Eu estou aqui com a Érica Martins. Olá, Érica. Olá, tudo bem, gente? É um prazer participar aí do podcast CAE e espero que dê muito certo e que a gente possa ter ótimas conversas. Em breve estará com o violão hein, aqui com a gente. Ah, vamos ver, é isso aí. Estamos aqui com ela também, Tina Martins. Graça e paz, galera. Olha aí, a nossa intercessora aqui, ó, Amém. vai vir coisa boa, hein? Se Amém. prepara. Glória a Estamos Deus. com ele também, Creoso, som, nosso locutor. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aí no Caê, corpo, alma e espírito. E com certeza já deu certo. Deus nos abençoe nessa nova jornada, nesse Amém. novo programa, nesse podcast. Verdade. É isso, gente. O tema de hoje, pra gente começar, né, o nosso teste aí vai ser oração, tá? E a Tina Martins vai nos ajudar nesse início aí com esse tema oração. Amém. O texto que nós vamos usar hoje se encontra em Mateus 6, versículo 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É, essa palavra, né, é bem conhecida e nós já vamos começar muito bem, né, porque o Roger fez uma abertura falando sobre Jesus lá na adolescência dele, os 12 anos, e Jesus é nosso maior inspirador na vida de oração, porque ele foi uma inspiração para todo mundo, né? Como, né, todos que conhecem a palavra de Deus, conhecem a história de Jesus, ele foi a pessoa que mais orou nessa face da terra. Embora, né, ele não precisasse, né, assim, estar em constante oração, porque todos também nós sabemos que ele era o próprio Deus encarnado, mas ele é o nosso maior exemplo de oração. E a oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor deixou para todos nós aqui, filhos e filhas, nos apossarmos, né, dessa ferramenta, porque é através da oração que nós vencemos nossas batalhas, nossas lutas, como o Roger acabou de colocar agora há pouco, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. E nós sabemos também que nós não somos, né, só carnais, nós somos também espirituais, seres espirituais. E quando se fala de oração,
se fala da parte espiritual. É que nós não vemos, mas nós sabemos que ela existe, nós precisamos estar muito bem, assim, posicionado, digamos assim, porque o mundo espiritual, ele é real e ele é constante. Ele é constante. Desde que nós abrimos nossos olhos, quando acordamos de manhã, nós já temos uma batalha espiritual para enfrentar durante o dia. E a palavra de Deus mesmo, né, nos afirma, o próprio Jesus nos fala, né, que nós devemos orar sem cessar, né, todo momento. Mas como assim orar sem cessar? Às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou, assim, fazendo algo que eu não posso no ônibus, não posso orar. Sim, a gente não precisa orar falando, tá? Em pensamento. Nosso Verdade. pensamento, nosso espírito está ligado com o espírito do Senhor. E a gente está orando em pensamento. Eu falo assim, eu tenho muito isso comigo. Eu sempre que qualquer lugar que eu esteja, qualquer lugar, eu fico sempre em espírito, assim, falando com o Senhor em espírito. Às vezes, assim, eu observo qualquer coisa que está acontecendo, às vezes eu não posso falar naquele momento ali, não posso orar em voz alta, mas eu, em espírito, eu estou falando com o Senhor. Eu estou falando, Senhor, né, entra com providência, se for uma situação, nesse caso de providência. Se for uma questão de gratidão, também já estou em espírito agradecendo. Porque a gente tem que ter esse discernimento, né? De estar ligado com o Senhor em oração. Porque nós temos, é o tempo todo, nossa vida é o tempo todo, é espírito, carne, carne e espírito. Nós não vivemos só na carne, nós vivemos na carne e no espírito também, né? E a gente estando dormindo, acordado, é o tempo todo. Isso não para. O mundo espiritual, ele é muito, como é que eu digo? Ele é muito assim, Dinâmico. é dinâmico, Dinâmico. dinâmico, é o Nossa, tempo todo. Isso aí, verdade. Cleósia, muito obrigada. Me fugiu a palavra. Ele é dinâmico, ele está o tempo todo em Movimento. movimento. Então, quer dizer, a gente tem que estar muito atento a essa questão espiritual, porque essa é uma questão muito importante. Porque se a gente estiver bem, como você colocou, né, Rocha? Se a gente estiver bem na carne, no corpo, no físico, mas se o espírito não estiver em conexão com o Senhor, falta alguma coisa. A gente vai ter alguma falta, Uhum. né? No nosso dia a dia, a gente vai ter algumas faltas. Então, isso é todo mundo. Até aquelas pessoas que não sabem que elas, né? Que elas precisam ter essa conexão com o Senhor. Por isso, Jesus nos deixou a palavra, né? Nos falando que a gente precisa da importância de orar. Nós temos que orar. Oração é essencial na vida de todas as pessoas. A gente fala cristão, porque quando se pressupõe que é só quem crê no Senhor Jesus. Mas, na verdade, é para toda a humanidade. Verdade. Né? Mesmo aqueles que ainda não sabem disso. Porque não é porque você não sabe que não acontece. O mundo espiritual é independente se você sabe ou não que ele existe. Uhum. Ele existe, é real. Então, essa, assim, é a importância da gente estar conectado 24 horas com o Senhor. De fato. Amém? Esse lance do secreto, né? Tem muitas pessoas que limitam, né? Esse momento com Sim. Deus. Fala assim, não, agora o meu secreto vai ser só no meu quarto. Mas quando a gente abre a nossa mente, entende até mesmo essa dinâmica espiritual, a gente percebe que o nosso secreto é onde a gente estiver conectado com o Senhor. Onde você estiver. Né? E a gente precisa ter essa certeza dentro do ônibus, principalmente, né? Como foi citado. Porque dentro do ônibus é muitas dificuldades, é pessoas reclamando, murmurando. Então, se a gente não tomar cuidado ali, não manter essa conexão com Deus, que a gente precisa pedir, Deus, me dê discernimento. É isso aí. Verdade. E é através da oração. Porque se você não estiver ali em espírito de oração, porque é essa conversa, esse diálogo com Deus, como que a gente vai reagir? É. Né? Qual é a atitude que a gente vai tomar? Será que a gente vai murmurar junto com as pessoas? Verdade. Né? Qual que é o posicionamento do cristão? Porque o secreto, ele precisa refletir no nosso dia a dia. Porque se a nossa intimidade com Deus, se a gente atrair a presença do Senhor só quando a gente estiver sozinho, mas e aí? Não pode ser, porque se no céu também, se o mundo espiritual ele é dinâmico, ele só é dinâmico porque está em movimento e tem pessoas. Tem algo para ser feito ali. Tem alguém ali, tem uma luta, tem uma guerra. Né? No nosso dia a dia é a mesma coisa. A gente sabe que a gente tem uma guerra, né, interna, mas só que tem tipo assim, a luta ali com pessoas, que você precisa entender as pessoas. Porque tem pessoas que não estão conectadas com o Senhor. E quando a gente está conectado com Deus, as coisas, né, mudam, né? Porque a gente tem várias experiências. Várias experiências. Nossa, muitas das vezes, eu sentado assim, a pessoa senta do meu lado, eu já começo a orar. Deus, e aí?
O que a gente tem que falar com essa pessoa aqui? Porque ou às vezes a pessoa começa a chorar do nada, o que que está acontecendo? Mas é o seu secreto, né? Ele saindo de um ambiente, sei lá, de quatro paredes, ou de um ambiente, sei lá, só dentro da sua casa, e ele partindo para o natural também, porque a gente precisa trazer a vida cristã para o nosso dia a dia. Mesmo porque a gente não pode limitar Deus a um espaço, É né? isso. Exatamente. Porque se a gente achar que o secreto é só quando você está no seu quarto, fechado, como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta e falarás com o Senhor e ele te responderá. Mas eu creio que quando Jesus falou isso, ele estava abrangendo algo muito mais, assim, mais amplo, Verdade. né? Quando fala fechar, eu acho que assim, você desconectar. Para mim, assim, eu também tenho comigo que quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo para você estar no quarto fechado o tempo todo. Mesmo porque as coisas não vão acontecer só no quarto fechado. E Uhum. você vai estar incluído no trabalho, ônibus, né? Que você Sim. colocou. Uhum. E às vezes você vai estar numa consulta, no médico, qualquer lugar que você tiver. Então, quer dizer, o secreto, na verdade, é isso que você falou também, é a conexão. Nós temos que Conexão. estar conectado. Porque se você está atento, conectado, e o Senhor vai te dar um discernimento, aí surgiu a situação, você vai saber o que o Senhor quer que você faça. Porque por nós não sabemos. Se não é essa conexão, essa oração, essa intimidade que você tem com o Senhor, no secreto, você não vai entender. Você vai deixar passar. Vai deixar passar. Vai deixar passar. E às vezes, assim, aquela vida está precisando só de uma palavra, Uhum. né? Verdade. Não precisa de muita coisa. E aí é isso. A gente não pode, assim, limitar o Senhor. Ele está em todo lugar. Sim. Então, o secreto não pode ser só um quarto fechado. Nós não podemos achar que o secreto é só aquele ambiente ali. Porque senão a nossa vida fica limitada. Deus não está limitado naquilo ali. Aonde você estiver, você tem que crer que o seu secreto, você está em secreto com o Senhor. Né? Eu Porque vejo também a oração, né? Como a gente já falou aqui, é uma comunicação. Eu vejo que essa comunicação pode ser no louvor, porque quando você está sim, adorando o Senhor, louvando o Senhor e ministrando, quando eu vejo os ministros de louvores ministrando louvor, eles estão orando ao mesmo tempo. Por quê? Sim. Quando você tem essa comunicação com Deus, está conversando com Deus e adorando o Senhor, você está fazendo uma oração. Você não está fazendo uma oração comunitária, você não está, né, no seu quarto, como falou, não só no secreto, mas você está fazendo uma oração comunitária, porque você está adorando a Deus, você está ali louvando aquele louvor, perto, quero estar, e ao mesmo tempo vem o outro ministrando, ó Deus, queremos estar sempre perto de Ti. Uhum. Então você está orando, adorando o Senhor tudo ao mesmo tempo, e isso é uma oração, É uma é conversa. uma comunicação com Deus. É, Oração nada mais é uma comunicação com Deus, é uma conversa com Deus, né, solitária ou coletiva. de fato. E é aquilo, né? É oração, né? É orar, né? E Mas agir. também agir, É, né? Porque Sim. você tem muitas petições nas orações. Muitas petições. A grande questão é, tá, você pediu e agora? Fala aí, Érica, fala aí, Érica. E o interessante também na questão da oração é que é a forma que eu mais vejo assim, que Deus ele não precisa, às vezes, nem que a gente fale, né, algo. E tem sim, dias e situações também, né, que às vezes a gente enfrenta que a gente não tem palavras para falar. Mas ele, né, como ele é onisciente, né, ele entende aquilo que a gente está pensando, aquilo que antes mesmo da gente falar, né, a Bíblia fala antes da gente falar a palavra, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Verdade. Então, assim, às vezes a nossa oração é só um choro, é só um gemido. Ele fala assim: ó, tu Verdade. sabes, hoje eu não estou conseguindo. Hoje tá difícil. Um choro ali, o Espírito Santo já captou, Sim. entregou para o Pai da forma que deve ser entregue, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante porque, assim, Deus ele escuta. Deus ele escuta porque muitas das vezes não precisa nem as palavras, né? Só o choro, o gemido. A gente está ali naquele momento de intimidade, nós e Deus. Às vezes no ônibus, como foi dito aqui, né? No louvor, numa oração, na igreja mesmo, às vezes a gente está mais quietinho no nosso canto. Por quê? A gente não está muito bem, mas Deus conhece.
Deus conhece. Ele conhece o nosso interior, o nosso íntimo, e ele não quer que você fique falando palavras rebuscadas. Não, Senhor, excelentíssimo Pai. Não, ele quer intimidade, né? A questão da oração é intimidade. Por quê? Ele quer que a gente tenha intimidade com ele, primeiramente é relacionamento, mas ele também quer que a gente tenha uma ação através daquela oração, que nem o Rod falou. Não pode ser só uma oração para intimidade, Sim. uma oração para ter uma atitude através daquilo. Verdade. Exemplo que ele falou, tá do lado de alguém que tá meio choroso no ônibus, Senhor, o que que é pra eu fazer? É pra eu ficar quietinho? Tá bom, vou obedecer. Mas é pra eu falar alguma coisa? O que que é pra eu falar pra essa pessoa? Sim. É sobre isso. Quando você tem intimidade com Deus, Deus também revela as coisas que ele tem pra fazer através da sua vida. Eu acredito que a oração ela é muito poderosa, como a minha mãe falou no começo aqui, é muito poderosa nesse sentido também de agir com base naquilo que Deus está mandando, né? Sim. Porque tudo começa com a oração. Sim. A oração ela cura, né? É isso que a gente precisa entender. Até mesmo essa questão da gente dar o passo, né? E ir falar com alguém que está chorando, alguma coisa que está do Sim. nosso lado, a gente vai romper uma barreira ali que talvez tipo, assim, é a barreira do medo. Sim. Ou às vezes vai ser um medo de falar porque alguém já te paralisou quando você estava falando, ou alguém falou que você não tem uma oratória muito boa. Mas só que a oração, ela quebra tudo isso. Ela quebra todo esse medo, porque quando Deus ele tá tratando com você no seu íntimo ali, no seu secreto, ele já tá mostrando para você que tipo assim, você é capaz. Você Sim. consegue. Eu vou usar a sua vida. Sim. E Deus ele usa cada um de uma forma especial. Exatamente. É isso que eu falo, porque as pessoas que eu vou alcançar não é as mesmas pessoas que a Tina vai alcançar, que a Erika vai alcançar, que o Creos vai alcançar, não é as mesmas pessoas. Mesmo que a gente esteja no mesmo ambiente, mas só que Deus ele vai trabalhar de formas diferentes. Muito diferente. E ali, tipo assim, muitas pessoas, acredito eu, que quando tem essa vida de oração, começa a despertar, destravar algo dentro, que as pessoas falam assim, eu falei, mas eu nem sei o que eu falei, por que que eu falei. Deus, tipo assim, tomou minha vida ali naquele momento e eu Sei. falei, entendeu? Mas é Isso isso, mas isso só vai acontecer, e esse momento, assim, de orar por alguém só vai acontecer se a gente criar esse ambiente. Porque é aquilo, quando a gente cria um ambiente de secreto, o Deus que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E é dessa forma que ele recompensa, tirando esse medo, mostrando pessoas que podem nos ajudar, nos colocando em situações, não em situações de vergonha, mas sim situações tipo assim, de honra mesmo para mostrar que ele está conosco. Porque Sim. tem palavras que saem da nossa boca e a gente fala assim, É, se dependesse de mim, dependendo da pessoa que a gente tá falando, então, nossa, a gente fala, gente, nunca pensei que eu ia ter que falar com o meu chefe, né? Nunca pensei que eu ia ter que falar com essa pessoa. E Deus nos coloca nessa situação, sabe? E isso é muito bom, isso é muito bom, tá? Essas maneiras de oração, vocês acreditam assim que tem um jeito certo, específico de orar, ou existe várias maneiras de orar? Assim, o que que vocês acham dessa questão? Então, assim, para mim, eu acho que cada um tem um jeito de orar. É isso. Eu acho que ninguém é igual. Sim. Eu, por exemplo, assim, eu tenho a plena convicção que o Senhor me chamou para intercessão, porque Ele já me mostrou na palavra, já me falou por uma pessoa que eu não conheço, já me falou pela vida do pastor João, já me falou por várias pessoas e por várias vezes. Mas eu não sou o tipo de intercessora que todo mundo espera que eu seja. Porque, assim, eu sou do jeito que o Senhor quer que eu seja. Mas, assim, para você chegar a essa conclusão, você tem que crer muito no Deus que você serve. Isso. Porque, assim, eu não sou aquela intercessora barulhenta. Digamos assim, não tô falando barulhenta, mas sem crítica a quem gosta do barulho. Porque Deus usa cada um de um jeito. A minha personalidade é desse jeito. Eu sou tipo, serena para orar. Eu não sou, eu oro muito a palavra. Eu gosto de orar muito a palavra. É dessas pessoas que a gente tem medo, Porque entendeu? então, não precisa. Mas assim, porque eu sou muito assim, de muita fé. Eu creio muito na palavra do Senhor. Então, assim, eu procuro orar, assim, quando o Senhor que me coloca no meu coração. Eu não gosto de ficar falando assim, o que os outros querem ouvir. Eu falo, Senhor, o que que o Senhor quer falar para essa pessoa? O que que o Senhor tem? Qual é a situação dessa pessoa? Mesmo porque o intercessor, ele não sabe o que o outro está passando. Ele simplesmente vai orar por aquela pessoa, mas você não sabe da vida daquela pessoa. Sim. Mas quem sabe? Que é Deus que sabe. Verdade. Então, assim, muitas das vezes, eu já cheguei para orar por pessoas
que eu não sabia nada que ela estava passando, mas eu sei que o Senhor sabe, porque o Senhor foi colocando as palavras que tá na, eu fui ler, assim, a Bíblia, eu fui trazendo os versículos, Senhor, eu fui orando os versículos da palavra que o Senhor colocou no meu coração. E É no isso. final a pessoa fala assim, ô Tino, como que você... Deus me falou esse versículo hoje de manhã, Uau. ou então se eu já orei pedindo a Deus uma palavra, Deus já tinha me dado essa palavra, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Então, tipo assim, a gente, cada um tem um jeito. Sim. Cada pessoa, e eu respeito muito isso. Eu acho assim que Deus ele é muito assim maravilhoso e ele trata a gente com assim na nossa personalidade. A mim, assim, se eu for ver, gente, eu não tenho nada de intercessora. Assim, de vendo característica. Uhum. Eu não tenho característica de intercessora. Tanto é que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, tem certeza que sou eu? Mas sempre o Senhor fala, é você. Vai ser você vai fazer isso. E assim, eu vou pela fé, porque eu sei que não é eu, é o Senhor que faz, através de mim. É isso. E é isso. Falando em oração aqui, eu lembrei de uma passagem bíblica que fala, Jesus fala aos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, a oração é muito importante. Sim. Mas eu fico pensando muito nessa palavra que Jesus fala, vigiai. E muitas vezes, né, as pessoas oram, outras pessoas querem até colocar as mãos, né, sobre outras pessoas, mas tem tudo a ver com o título do podcast, Corpo, Alma e Espírito. Mas será que Deus quer que coloque a mão? Ou será Deus, o Senhor quer só que a pessoa ore pela outra? Porque tem essas questões, né? Aí entra esse versículo, vigiai e orai. Ou seja, vai orar, mas tenha uma vigilância, tenha uma prudência, saber se realmente é aquilo que Deus quer que você faça naquele momento, que você impõe as mãos, ou que você ore daquela maneira, ou se você revela alguma revelação ali, ou no secreto, é o vigiai. E, infelizmente, muitas vezes faltam essas duas palavrinhas, né? Vigiar e orar. E muitas vezes, né? Nas igrejas. Porque às vezes há muitas situações de as pessoas falam, ah, poxa, mas a pessoa revelou isso numa oração para mim, mas nada disso aconteceu e a pessoa às vezes se decepciona, né? Às vezes até sai da igreja. Aí depois fica aquela questão, mas será que aquilo que a pessoa revelou na oração era verdadeiro? Ou será que era emoção? Então, tem que ter vigilância, porque quando tem vigilância, aquela resposta de oração acontece e as coisas acontecem quando é de Deus. Quando é emoção, muitas vezes não acontece. Aí entra a palavra, vigiai e orai. Realmente porque acaba trazendo dúvidas, né? É, Aí quando traz dúvidas, você atrapalha o evangelho, né? Atrapalha o evangelho porque tem pessoas que realmente estão ali comprometidas, né, com a palavra e tudo mais. Aí acaba, tipo, você colocando todo mundo num pacote só no todo. Aí dá trabalho depois, né? Os pregadores, né? Pros discipuladores, pastores tudo mais, porque até desconstruir tudo isso. E é um desserviço, né? Pro evangelho. Mas é aquela questão, no ambiente de oração, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, né? Sim. Até mesmo como foi dito aqui, e a gente agir com sabedoria em cima dessa palavra, do vigiar e orar. Então, essa parte da vigilância em si, a gente precisa pedir com o Espírito Santo. Espírito Santo, é você mesmo? É para eu falar mesmo? É assim, é dessa forma? Como que vai ser? Pode ser em público, entendeu? Ou tem que chegar num canto, né? Assumir Tem toda risco, essa né, nesse questão, né? sobrenatural. E tem também aquelas questões, né, que a gente, todo mundo sabe disso, né? O ser humano, ele é muito propenso a buscar resposta no homem. Então, assim, eu falo isso como intercessora. Nós, como intercessores, nós temos que estar muito ligados no Senhor, na palavra, porque senão a gente vai acabar sendo levado a falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Isso é muito difícil, é uma coisa muito séria. Porque, infelizmente, é isso desde sempre. Se você for lá no Velho Testamento, quando Deus queria chamando o povo lá para uma comunhão, lá no deserto, lá, quando saíram do Egito, o que eles falaram? Moisés, vai você lá e fala. Porque a gente não quer falar, não quer ouvir a voz. Você fala, porque eles tiveram o quê? Medo. Mas, assim, tem aquela questão também, as pessoas querem tudo mastigado, né? Uhum. Então, quer dizer, às vezes a pessoa não quer buscar, porque todo mundo tem acesso a Deus, gente. O véu foi rasgado.
Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda têm vê essa questão de oração, reunião de oração. Isso é um perigo. Porque muita a expectativa, você pode ver, quando fala que vem alguém de fora, que Uhum. é de fogo, que é isso, que é aquilo, enche. Qual é a expectativa da maioria? Infelizmente. Eles querem que Deus fale com ele através daquela pessoa. Sim. Então, isso é uma coisa muito perigosa. Então, tem os dois lados, né? Tem Uhum. um lado que é muito bom você estar em comunhão com o Senhor, que você sabe que o Senhor está te direcionando, mas se tem um cuidado que você tem que ter, que é o vigiar, né? Eu vigiar. Porque numa situação dessa, Senhor, o Senhor quer que realmente fale? Uhum. Tem certeza? E assim, o intercessor, a pessoa que está na frente do trabalho, se fica numa situação difícil. Fica. Porque se ela não tiver muita sabedoria, muito conhecimento da palavra e muita certeza que é o Espírito Santo que está agindo, ela vai decepcionar 90% daquela pessoa que está ali, esperando Uhum. ouvir uma palavra vinda. Que vocês, não sei se vocês concordam com isso, mas vocês já observaram que quando fala de uma reunião de oração ou um culto de oração, que vai ter uma pessoa que é conhecida porque fala em mistério, porque entrega um mistério, não enche, não lota? Enche. Você já não Isso passou é. já não Uhum. tivemos em várias situações assim? Então, até nessa situação, tem que ter muito vigiar. Uhum. Porque nessa situação você sabe que a pessoa vai com o coração cheio de expectativa. E, infelizmente, às vezes a pessoa acaba cedendo o quê? A entregar algo que Deus não falou, De fato. né? Por isso que o intercessor... Não é fácil ser intercessor. E todos nós somos intercessores, na verdade. Mas alguns são específicos, né? E quando você é específico, é pior. Pior, porque você tem uma responsabilidade muito maior, né? Você vai entregar algo da parte de Deus. Mas o que a palavra fala? Que ai do profeta que falar aquilo que eu não mandei. Esse profeta morrerá. Quer dizer, pode ser físico ou espiritualmente. Os dois são ruins. Uhum. Então, aí você fica numa situação difícil. Então, por que que a gente tem que ter o quê? Quer ter esse secreto? Porque se você está no secreto, se você tem esse momento de secreto, se você conhece o Deus do secreto, ele vai te falar. Vai. Não é para fazer. Uhum. Você vai decepcionar o homem, mas Deus você não vai decepcionar. Então, assim, às vezes, eu fico muito, assim, triste, porque as pessoas, infelizmente, o momento que é maravilhoso de você estar buscando o Senhor, você estar ali na presença do Senhor. Gente, quando você está ali assim, no momento assim, de comunhão ali, de oração, tem hora que você fala, Senhor, não quero sair desse lugar. Não quero Sim. sair desse lugar. Porque é muito maravilhoso estar na presença. Uhum. Mas como as pessoas não têm essa busca, aí o que acontece? A maioria vai pela benção, De fato. né? Porque a gente colhe resultado quando a gente Olha, tá nesse momento de oração. Colhe muito resultado, muito, várias experiências. Nossa, muito. lá no sertão, né? A Erika pode até falar um pouco sobre isso. Que, nossa, nos ambientes assim de sala de oração, tal, que Sim. tinha pela manhã, né, tinha até um banner lá, né? Nós oramos até que algo Algo aconteça. aconteça. Então tipo assim, ali Deus ele dava o direcionamento pro que a gente ia fazer no dia. Ou até Sim, mesmo, né, quando a gente tinha um evento em Carrapateira, né? A gente orava na sexta-feira, porque a gente ficava final de semana lá. E Deus, tipo assim, revelava, mostrava pra gente o que que a gente ia fazer no final de semana, É verdade. né? Era algo assim, sobrenatural mesmo, né? Porque entra aquilo que a Tina falou, a questão é, de não criar expectativa no homem. Porque, às vezes, o que as pessoas de fora estavam esperando ali era um mega evento, né? Pessoas falando em línguas e tudo mais. Nada, não, nada contra, não estou julgando tal situação. Mas o que a gente tem que focar realmente, principalmente e primeiramente, é nessa questão da intimidade, né? Para a sim. gente saber o direcionamento, que é a questão que o Roger falou, que realmente quando a gente buscava, todo mundo estava no mesmo propósito lá na sala de oração, Deus respondia. Então, assim, ele fala, claro que ele vai falar porque ele quer alguém que esteja disposto a ouvir o direcionamento que ele está dando naquele momento. Porque ele sabe o que é melhor, ele sabe como agir, ele sabe a situação. E como a gente também deve agir. Se a gente Uhum. pede com sinceridade, querendo realmente ouvir a voz dele, ele fala. Ele fala, só que entra nessa questão, a gente querer intimidade também para fazer a vontade dele, né? Sim, E não a nossa, e também não inflar ego de ninguém, e também não sim, alimentar tal vaidade que, infelizmente, tem acabado com muitas igrejas e muitos propósitos, né? infelizmente. Realmente, realmente. Algo também que eu queria mencionar aqui é a questão por que muitas pessoas hoje têm medo de orar,
sabe? Quando alguém ou dá uma oportunidade, vamos trazer na questão, né, do ambiente de igreja em si, né? Dá uma oportunidade lá na frente, você vai orar. A gente sabe, né, que hoje tem aquela questão da oração, né? Tem oração de adoração, tem oração de agradecimento, tem oração de arrependimento, tem súplica. Então, tipo assim, como tem esses, né, subtópicos, né, dentro da oração, eu acho que o pessoal fica com medo, um pouquinho meio perdido. Antes, o que que eu fazia antes, né? Eu ficava assim, caraca, mano, se alguém me chamar pra orar, o que que eu vou falar? Eu não sei nem o que falar. Mas eu tinha sempre algo dentro de mim que era o seguinte: oração do Pai Nosso ainda é oração. Qualquer coisa se travar, puxa a Ora o Pai oração do Nosso, Pai né? Nosso. Completa. E vai Tem dar certo. tudo ali. Entendeu? Porque, Adoração, petições. nossa. Mas o que que eu fazia antes? Enquanto as pessoas estavam orando, eu começava a orar também essa oração das pessoas. Ficava assim, né? Só mexendo a boca. E ficava orando, falou assim, porque eu preciso criar algum meio, alguma coisa para me ajudar, porque senão eu posso travar, eu saber o que falar. Mas muitas das vezes cai naquela questão, até mesmo, né, que a Erika mencionou no início, né? É Deus soberano, inoxidável, né? É altíssimo, entendeu? Todo poderoso. Você fala assim, mas gente, é assim que começa a oração e agora? Chegar lá na hora, será que eu vou conseguir falar essas palavras, sabe? É só que tem muitas pessoas, né, que cria esse bloqueio, né, por causa disso, por causa dessas questões, né? Tem esse medo mesmo de oração. Não sei se vocês já enfrentaram, né, esse ambiente, né? E em cima do que o Roger está falando, o próprio Jesus fala lá em Mateus 6:7. Ele diz assim, ó: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Se tem dúvida qual oração fazer, faça a oração do Pai Nosso, porque o homem mais importante da terra, esqueça de abaixar um pouquinho aqui, o homem mais importante da terra, Jesus Cristo, né? O Verbo se fez carne e ensinou essa oração. Quando De fato. quiseres orar, ore assim, Pai E Nosso que estás Jesus, no céu. assim, ele é a pessoa que mais orou na face da terra. Se você for estudar um pouquinho da vida de oração de Jesus, você vê que assim, ele estava o tempo todo. Ele tinha momentos assim, longos de oração. E às vezes ele estava ensinando e logo depois a palavra fala, e saía para orar em secreto, ou então ia para o monte para orar. Ele ia muito no Monte das Oliveiras, né? Que a Bíblia cita. Várias vezes ele no Monte das Oliveiras. E ele tinha muito esse hábito, ele ensinou, né? Os discípulos aprendeu com ele, vendo ele orar, inclusive Pedro até pede, né? Senhor, ensina-nos a orar, Uhum. porque viu o exemplo, né? Eu falo que o maior exemplo de oração é Jesus Cristo, não tem outro. A vida de oração dele assim é perfeita, é muita, assim, você vê que não, se for ver é Deus, ele não tinha essa coisa, mas essa necessidade. Sim. Só que a vida dele foi tão perfeita de oração porque ele mostrou para nós, para nos ensinar que é necessário orar. Porque se não fosse, ele não precisaria orar tanto, né? Uhum. Porque ele é o próprio Deus. Ele não precisaria estar o tempo todo em oração. Mas ele estava o tempo todo em oração. E, assim, era uma vida muito, como se diz, se for dizer os nossos olhos, é uma vida, assim, constante, oração constante. Ele orava o tempo todo. Então, assim, nós temos que seguir, é um modelo para a gente. É uma inspiração também, né? Para a gente orar. E, assim, eu falo que orar nunca pode ser um sacrifício. E, infelizmente, Roger, essa questão que você falou, quando a pessoa trava, voltando a esse assunto, a pessoa trava na hora de orar. Sabe por quê? Infelizmente, os crentes mesmo, os cristãos, eles não têm o hábito de orar. É isso. Então, por não ter o hábito de orar, a maioria não tem o hábito de orar. Por não ter o hábito de orar, você não sabe qual parte que você vai fazer. Se Uhum. você vai adorar, como é que adora? Se você vai pedir, como é que pede? Então, assim, eu acho que é por falta de hábito. Uhum. E não pratica. Não tem essa prática. Assim, eu falo assim de mim mesma. Um bom tempo, assim, no início, quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade
Mesmo porque por falta de conhecimento, né? Eu tinha muita dificuldade de ter assim, um momento de oração, assim, quando eu iniciava meu dia. Mesmo porque quando eu me converti, as meninas eram pequenininhas, era mais difícil mesmo, né? Mas também a gente não sabe. Mas eu, com o tempo, eu fui vendo a necessidade que a gente tem de quê? Começar nosso dia, nossas primeiras horas do dia, em oração e meditação na palavra. Não é ainda aquilo, eu falo que ainda falta muito para mim, porque, ó, nossa, estou muito aquém ainda. Mas, assim, eu tenho pedido a Deus para me dar, assim, sabedoria e discernimento, e eu tenho, já há algum tempo, graças a Deus, já tem um bom tempo, que eu consegui me disciplinar. Hoje, assim, eu posso ter qualquer compromisso que eu tiver. Se acontecer algum equívoco, assim, o meu relógio não despertar, ou qualquer coisa assim, eu acordar atrasado, eu prefiro sair sem o café da manhã do que sem a oração e a meditação. Porque é algo que, assim, que me faz falta. E não é Uhum. uma obrigação. Assim, eu Sim. não é uma coisa que eu me sinto assim, eu estou obrigada a fazer. É Uhum. algo que eu faço assim, é natural em mim. Assim, é uma coisa assim que eu sinto falta. É como se fosse assim uma água, por exemplo, eu tenho sede. Aí eu acordei, eu quero beber uma água. É uma coisa que eu sinto falta. Eu sinto muita falta. Eu já tenho esse hábito, sabe? Eu já acordo, eu já tenho esse hábito de estar, já começo o meu dia já orando, porque é um hábito assim que o Senhor tem me ajudado a disciplinar. Porque a gente por nós mesmos é meio difícil, né? De fato. É. Mas Deus, ele é maravilhoso, assim. Aí eu falo que é um hábito que a gente cria, mas é coisa assim, do dia a dia, intimidade, vai aumentando, você vai buscando, e Uhum. o Senhor vai te mostrando que tem hora que você fala assim, oh meu Deus, já você passou um tempo, você nem se deu É, conta, né? agora Mas é passa, maravilhoso a gente isso. nem percebe. Nossa, nem percebe. Quando a gente cria esse momento mesmo com Deus, nossa, passa e você fala assim, gente, eu Algo, queria mais um é, pouquinho. sim. Algo que é muito importante mencionar é a questão também, tipo assim, da gente não pegar esse bloqueio para nós e, tipo assim, por conta que eu não sei fazer, eu não vou fazer. Porque se a gente nunca começar, a gente não vai ter esse hábito, como ela acabou de falar. Ela tem esse hábito desde quando ela começou a conversão, porque ela viu a necessidade. Uhum. Então ela sente falta hoje porque ela criou um hábito, e um hábito é muito difícil você, quando você cria um hábito, de você sair dessa rotina. Aquela rotina, Não é? verdade. Então, assim, eu tenho passado por isso também, porque com o neném pequeno e tudo mais, a gente sempre quer arrumar uma desculpinha. Nossa, não tem aquele tempo de qualidade. Mas entra naquilo que a gente falou lá no comecinho. Precisa ser aquele momento, tipo, vou sentar no meu canto, umas 2 horas de paz, orando, lendo. É perfeito esse momento de devocional, mas a vida não é perfeita. Então a gente também tem que fazer, independente das dificuldades. Por quê? Uma hora vai se tornar tão assim leve que a gente nem vai perceber e a gente já fez aquele momento devocional. E realmente faz falta no nosso dia a dia. Se a gente começa o dia sem orar, tem até um meme com isso aí, né? Começa o dia sem orar, tudo dá errado, café da manhã cai na roupa de trabalho, você perde o ônibus. Porque assim, não é que é um castigo porque eu não orei. Não é, porque você já está desconectado. É aquilo, corpo, alma e espírito. Uhum. Se o seu espírito está desconectado, o corpo já afeta. Meu Deus do céu, eu já estou tonto, não sei o que, que eu estou fazendo, começo desorganizado, porque é algo que faz falta. Verdade. Algumas pessoas ainda não sabem, mas faz falta. O espiritual faz falta. Se a gente não tem essa conexão com Deus, fica alguma área aí defasada. Realmente. É algo que eu tava até pensando aqui, sobre o lance das pessoas que são acordadas de madrugada e voltam a dormir. E Será que vamos lá, vamos trazer aqui pra Érica aqui. Será que é algo só biológico, Érica, hein? É só ah, biológico ou tem o espiritual também nisso? com certeza. É Ó, só nutricional, entendeu? não, isso. O biológico, claro, tá associado, né? Muitas das vezes, assim, o nosso corpo, ele foi feito para agir perfeitamente. Por quê? O ideal é que a pessoa deite, durma e só acorde pela manhã, até para urinar e tudo mais. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de não, é, no caso assim, de dormir direto até de manhã, assim, sem fazer essa questão ir ao banheiro e tudo mais. Tem Uhum. muita dificuldade. Tem gente que acorda, sei lá, de 1 em 1 hora para ir urinar. Por quê? O corpo já está descompensado em alguma área ali. O correto é que não acorde de madrugada. O nosso lado físico agora, vamos falar de ciência um pouco, né? Nosso lado físico, biológico, o correto é que só faça a urina de manhã. Nosso corpo ele tinha que estar agindo assim. Só que quando tem algo ali fora do parâmetro do correto, a gente vai ficar acordando e tudo mais, mas enfim. Só que o lado espiritual, ele também tem muita
muita influência nisso. Por quê? Quando é o espiritual, a gente sente. De fato. Porque a gente acorda, faz o que a gente tem que fazer, vai no banheiro, toma uma água, mas a gente não fica em paz. Não. Deita e fica, nossa, eu não tô conseguindo dormir. Aí começa. Aí lembra, né? Aí lembra. Senhor, o senhor quer falar comigo? Quer que eu falo com o senhor? Como é que é? Aí a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente está vivendo e o senhor vai ministrando, né? Quando a gente está sensível, ele vai falando, olha, ora por essa pessoa. Às vezes é uma pessoa que você nem imaginava, mas ele vai colocar na sua cabeça na hora ali, ora por essa pessoa. Depois você vai descobrir que a pessoa está passando por um momento difícil, uma fase difícil da vida. Então, é claro, o corpo também tem sinais, claro, né? De desordem, alguma coisa que está fora ali do padrão correto, né? Se tem algum problema de saúde que está impedindo da pessoa ter um sono de qualidade e tem essas interrupções durante a noite, também pode ser o físico. Mas quando é o espiritual, a gente sente. Deus fala e a gente não consegue voltar a dormir até a gente orar por aquele propósito. É isso, né? Porque oração é esse momento com Deus de oração. Quem tá ali é, tipo assim, submerso, né? Acho que é assim mesmo, né? Submerso. Nessa vida de oração ali Sim, mesmo, sim. né? Principalmente aqui é a questão da Tina, que é intercessora. Quem tá ali orando, que é isso? Acordou a primeira vez, 3h30. Aí no outro dia, 3h30 de novo. No outro, 3h30. Sim. É só biológico? Claro Nossa. que não. Se não é Deus, tipo assim, eu não sei o que que é mais. Mas assim, a gente tem que estar mesmo assim, ligado, né? De Porque fato, o de Senhor, ele fato. faz isso mesmo. Ele faz isso, sim. Quando ele tem um propósito, quer que você, ou você, como a Erika falou, ele quer que falar com você, ou quer que você fale com ele, ele te desperta. Realmente. Assim, e aconteceu ontem e anteontem. Eu acordei anteontem, 4h29 da manhã. Eu não acordo. Eu durmo direto, eu só acordo mesmo na hora que eu tenho que acordar para orar, que é o meu horário de acordar. E eu olhei no relógio, levantei, olhei no relógio, falei assim. Na hora eu vi que era para mim orar. Já peguei minha Bíblia, fui para a sala, mas eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada específico. Falei para o Senhor, falei, Senhor, eu não tenho nada específico. Assim, mas eu quero que o Senhor me traz à mente. O Senhor vai me trazer à mente. O que, que o Senhor o que, que o Senhor quer que eu interceda? É uma intercessão? O que, que o Senhor quer que eu faça? Ou então o Senhor só quer me falar? Eu fiquei lá, ajoelhada, falando para o Senhor me trazer a memória. Aí eu fiquei um tempo assim, pensei, falei, vou, né, vou ficar aqui um tempo, orei, falei, eu fiquei um tempo falando. Aí fiquei quietinho um pouquinho. Aí foi me trazendo a memória. Aí foi me vindo o que ele queria que eu intercedesse. E eu fiquei orando um tempo, aí eu orei um tempo, depois eu falei, Senhor, agora. Aí não veio mais nada na minha memória. Assim, não me trouxe mais nada na mente. Depois que eu terminei de orar, eu li a palavra, fiquei um pouco meditando na palavra, e isso era 4h29 quando eu acordei. Já estava dando 5h40 da manhã, eu achei que só tinha orado 5 minutos. Aí Nossa. eu falei, Senhor, né, era realmente para mim ter. Aí quando foi hoje, essa madrugada, eu tinha mesmo que acordar cedo. Eu coloquei meu relógio para despertar 10 para as 4, 10 para as 5. Porque eu tinha que sair, eu falei, eu vou ter pelo menos uns 40 minutos de oração. E coloquei meu relógio para despertar. Quando foi 4h19, ele me despertou de novo hoje. Nossa. Aí, mesma coisa, eu já levantei sabendo que era para me orar, porque quando você, mesmo que você está cansado, mas você Uhum. sabe que é para orar, é assim, é incrível, mas você sabe que é para orar, já está assim, assim, no seu coração você já sabe. Sim, sim. Levantei 4h19, fui para a sala, orei, mas aí hoje já veio assim, nós vamos ter o culto de intercessão no domingo. E Uhum. eu já estou orando por esse culto já, né? A gente está orando, nós todos estamos orando por esse culto. Sim. Aí Deus foi colocando os propósitos para orar para o culto, para orar para a pregadora, para orar pelas intenções do culto. Aí foi trazendo a minha memória, eu falei, isso aí era para me Tá levantar para vendo? orar. É assim que A Deus gente faz. sabe quando é. Sabe, de Mesmo que fato. às vezes, gente, sejamos honestos, a gente Aham, não, né, a nossa carne não quer de levantar. Tem fato. dia que não quer, Nossa, aquele mas, friozinho, então. mas assim, é muito necessário. É necessário. Eu tenho uma dúvida aqui, eu vou perguntar com vocês que Hum, entendem mais de oração. olha. Oh, Quando em graças a Deus. Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aqui, o autor de Provérbios, quando ele fala que
os que de madrugada me buscam me acharão. Ele quer afirmar que os que buscam de madrugada acham, os que não buscam de madrugada não acham? Eu acho que a filha é menor, tá brincando. É porque eu vejo assim, mas vai saber explicar melhor, mas na minha opinião é que, tipo assim, a pessoa que busca de madrugada, com aquela intenção realmente de ter só um momento com ele, sem estar pedindo nada, sabe? Só querer buscar. Porque quer aquela tranquilidade da casa. Um exemplo, eu lá em casa, eu tenho criança pequena, tenho o Rod lá. Durante o dia é uma conversa, pessoas falando na rua, música alta. Se eu tô indo, eu assim, sem Deus me acordar, eu mesma acordo, eu estabeleço, eu vou acordar 3 horas da manhã para orar, é porque eu quero ouvir ele, eu quero ter um momento com ele. Então, assim, Deus, ele vê a intenção do coração. Eu acredito que seja isso. Ele vê que eu quero só buscar por buscar, eu não quero buscar por pedir. Então ele ama aqueles que amam a ele, amam a presença dele. Eu acredito, eu vejo assim. E aqueles que buscam de madrugada, buscam. Então a pessoa está orando, ela não está só ouvindo o que Deus está falando. Ela acordou para orar. Aqueles que buscam de madrugada, elas me encontram. Porque eu acordei com a intenção de orar para Ou só, seja, só para buscar. encontra com mais facilidade, É, Senhor. porque a intenção do meu A coração é filha só está orar. menos É congestionada. verdade, a fila é menor, gente. Mas é verdade sim. Então, mas entra também, isso é realmente uma explicação excelente, essa explicação. Mas também eu vejo como o lado da primícia. Porque a palavra não fala que o Senhor, ele recebe as primícias. Então, eu creio assim, madrugada é quando você está despertando. Você, querendo ou não, você despertou já, é um novo dia. Madrugada já Novo dia. não é noite, já é um novo dia. Então, assim, trata-se das primícias. Porque você está doando assim, tipo assim, você acordou. O seu primeiro primeiras momento, horas, né? seus primeiros minutos, você tá ofertando ao Senhor. Então, assim, quando ele fala, quando você oferta, assim, as suas primícias, ali são a primícia do seu dia. Você está ofertando os seus primeiros minutos do Senhor. Então, assim, ele está amando, porque você está fazendo isso o quê? De coração. É de coração. São as suas primícias. Aí vai lá na oferta de Abel, né? Sim. A oferta de Abel era as verdade. primícias de Abel. Então, assim, para mim, eu vejo como quando ele fala isso, eu não creio que ele está falando de tempo cronológico. Não. Só. Pode ser que sim. Mas eu creio também que é a questão dos primeiros minutos. Porque ali, madrugada já é o quê? Novo dia. E já é o quê? Os primeiros minutos que você acordou, né? Você despertou naquele momento. Então, Verdade. naquele momento, para você já é um novo dia, né? E para o Senhor também. Você está ofertando a Ele as suas primícias. As primícias do seu dia, primícia do seu, né? De tudo. Você está ofertando a Ele. Então, para mim, sim, também, além dessa explicação da Érica, que foi ótima, essa também eu creio que seja uma das. Sim. Não sei, isso aí é o meu entendimento, prioridade, tá? né? É sobre isso. É, verdade. É. Agora o Roger confirma. Ah, é sobre isso mesmo, porque de fato, de madrugada a fila é menor, não adianta. Não adianta, É diferente. é diferente. De madrugada, tipo assim, é um acesso com Deus, mas é o que a Erika disse, é o silêncio. É a paz, é aquela paz que você encontra na madrugada, você fala assim, que é isso? É mais fácil de você ouvir, entendeu? Porque no seu dia a dia, na correria, de fato é para quem tem intimidade. Quem não tem intimidade vai encontrar dificuldade. Porque aquilo, Deus ele fala de várias formas. Uma folha que cai, você fala, opa, essa folha tá caindo diferente. Não é qualquer pessoa que vai falar isso, sabe? E é aquilo, de madrugada você escuta a sua caixa d'água enchendo. De madrugada, se um gato começar a andar assim no telhado, você consegue ouvir. E de dia, você consegue. Não tem. Você não tem essa sensibilidade. Então fica mais aguçado, sabe? Então ali vai te moldando ali vai trazendo, né, essa intimidade, esse momento com Deus. Caê, né? Caê, podcast, caê, Deus né? responde a mais simples oração quando ele vê fé, e quando ele vê fé e sinceridade. E ele vê necessidade também. Eu estava indo para o centro de Barra Mansa semana passada e eu estava agarradaço no horário de almoço. Aí ali, um pouquinho antes ali da estação ali, eu falei com o senhor, eu falei, senhor, me ajude aí, pai. Eu estou atrasado, estou com pouco tempo. O senhor poderia providenciar uma vaga para mim em frente à Casa da Música? Eu quero comprar mais microfones para rádio. Falando assim com Deus. Na hora que eu virei a curva assim, ó, olhei assim,
aquela vaga em frente à Casa da Música. Ei, É os Sobre detalhes, é os Tem vaga naquele detalhes. horário ali, É né? os Tem detalhes, vaga. nós temos seus Aí preferidos, na mesma hora eu falei, brincadeira. obrigado, senhor. O senhor me mostra todo o tempo que o senhor está me ouvindo. E a vaguinha ali, ó. maravilhoso. Entrei lá, tranquilo, comprei essas duas espumas aqui. O microfone eu não comprei lá não, mas as espumas comprei. Aí, nos mínimos detalhes, o Os Senhor, mínimos. Verdade. ele responde às nossas orações. Ele quer só que a gente tenha fé, né? Tenha fé, crê que Ele nos ouve e Ele é capaz de fazer acontecer. Ele vê a nossa necessidade. Se Ele quiser, Ele naquele momento, Ele faz com que a nossa necessidade aconteça, se realize em bênção. Verdade. Mas aí é o tempo do Senhor, né? Às vezes a gente pede e de repente naquele momento ali Não é o tempo. não vai ser o sim que a gente quer, vai ser um não. Uhum. Ou espera, né? Ou não, um sim ou espera. É. E a gente tem que aprender o quê? A respeitar a vontade de Deus e quando Ele faz algo que a gente queria muito, a gente nunca deve esquecer de fazer com que como aquele que voltou. Os 9 foram curados e seguiram, mas o único que voltou e agradeceu ao Senhor pela cura. E que se a gente tiver essa certeza na mente que para agradar a Deus, primeiro tem que ter fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Verdade. É impossível. E logo depois ter um coração grato. A sua oração foi alcançada? Volta e agradeça a Deus. Volta da viagem, agradeça, obrigado, Senhor. Tudo que eu pedi aconteceu. Arrumou aquele emprego, obrigado, Senhor. Esse emprego só saiu porque a mão do Senhor estava ali. E isso agrada a Deus. Fé e agradecimento. Verdade. Uau. É sobre isso, né? Não tem mais o que falar, né? Não tem mais o que falar. Mas pra gente fechar assim com chave de ouro, eu lembrei de algo aqui que os americanos, eles são considerados uma nação abençoada, tá? Tirando a questão de Israel em si, né? Porque Israel tá acima de tudo. Mas é considerado uma nação abençoada porque tudo que eles vão fazer, eles agradecem a Deus. Independente. Independente. E lá, né, no mês de novembro, eles têm o culto de ação de graça, né? O momento quando eles tiram para agradecer. E são todos, vocês podem ver em todos os filmes, filme de ação, guerra, aqui ali, romance e tal. Tem um momento que eles se reúnem em família, eles estão ali É orando. o feriado. Eles estão ali Mais agradecendo. importante. Então, tipo assim, esse é o diferencial. Fala assim, não, porque é a maior potência, é a nação e tal, é isso e aquilo, mas tem algo por trás. Tipo, vocês pegaram a chave, né? Hoje todo mundo utiliza a chave, o código, né? Então, tipo, vocês pegaram o código. É a questão de oração, não pra só Pedir, trazer né? recursos, só Pra pedir, petições. é. Não, mas só que é pra trilhar o caminho. Sim. E é necessário. Verdade. Nossa, meu Deus, Muito que... necessário. Que tema, tipo assim, interessante, que tema muito bom mesmo que foi abordado. Ok? Gostei da presença de todos vocês que estão aqui. Acredito eu que em breve vai ter rostinhos novos por aqui. Amém. Mas vocês permaneçam, ok? Tá? Permaneçam, vamos até o fim, ninguém solta a mão de ninguém. Brincadeiras à parte, mas o Caê Podcast ele tá aqui para isso, tá? Para alinhar, tá, essas questões, corpo, alma e espírito, tá bom? Para trazer temas também da atualidade e com uma visão cristã, uma visão bem família mesmo, Sim. ok? Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, né, nesse exato momento, até mesmo assistindo esse vídeo, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Amém, Érica? Amém. Gente, foi incrível. Trouxe até Primeiro- uma abordagem aí também, É. da parte da nutrição. Primeiro episódio, né? Muito Bênção, bom, né? Foi bênção. Amém. Tina. Amém. Muito bom. E esse tema não se esgota, né? Não. Mas é como a gente tem Se tempo, deixar. né? A gente Nossa. ficaria até, né? Ficaria mesmo. Acho que é um tema muito, né? Nossa, verdade. Muito bom. Creoso. Muito bom, gostei demais. Falar de Deus é maravilhoso, né? Nossa, é lindo, né? É lindo. Renova nossas energias. A gente tava tudo com sono. Ah. Vamos subir para acordar. Agora tá todo mundo acordado. Ai. Gente, então é isso, tá? Fica com Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Até a próxima.